Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Glorificamos a Deus por esse canal, onde todos os dias trazemos a palavra de Deus como um pão do céu. Que esse pão do céu, que a palavra de Deus, venha abençoar, alimentar o seu povo todos os dias. Esse é nosso encargo, a nossa oração. Receber mais de Cristo, o pão vivo que desceu do céu, que é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz: 3 é que testificam nos céus: o Pai, a palavra e o Espírito, como diz o capítulo 5, versículos 7 e 8 de 1 João. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, Cristo é a palavra que nos alimenta diariamente. Irmãos, feliz, bem-aventurado aquele que se alimenta da palavra diariamente, aquele que medita de dia e de noite, como diz o Salmo 1, e busca em Deus, na sua palavra, a revelação para poder orar de forma coerente, de forma real, de forma viva. Feliz e bem-aventurado é aquele que lê e ora a palavra. Que coisa maravilhosa essa arte gloriosa de ler e orar a palavra. Orar a palavra é orar segundo a vontade de Deus. Orar a palavra é orar segundo o coração de Deus. Muitas orações deixam de ser ouvidas porque são argumentos humanos. Como diz o capítulo 4, versículo 3 do livro de Tiago: nada tendes porque não pedis. Pedis não recebeis porque pedis mal, para gastar em vossos deleites. Não é porque oramos muito que Deus nos ouve. Não é porque nós clamamos, oramos muito que Deus vai atender. Porque muitas vezes oramos segundo o nosso prazer, para os nossos deleites, orando segundo a nossa imaginação, orando segundo a nossa mente, nossos pensamentos. Queridos irmãos, nós somos atendidos quando nós, pelo Espírito, oramos a palavra e somos fundamentados pela palavra, instruídos na palavra, ungidos na palavra. Orar e ler a palavra é a arte gloriosa da vida cristã, da igreja de Deus. Aqueles que diariamente oram a palavra de Deus, eles têm a resposta, têm o respaldo de Deus, têm a bênção de Deus, alcança os objetivos do próprio Deus, pois está escrito: se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e assim vos será feito. João 15, 7. Isso é prova. E o versículo 5 diz: porque sem mim, diz o Senhor Jesus, nada podeis fazer. Quando estamos em Cristo, buscando Cristo, dentro da vontade de Cristo, e a sua palavra está em nós, então nós vamos orar a palavra, segundo a palavra. E quando nós oramos segundo a palavra, não vamos orar segundo a nossa vontade, porque a palavra nos instrui a orar segundo o coração de Deus, a vontade de Deus, instruído por Deus. Então nós veremos a resposta. Então nisso Deus será glorificado. Não é para o nosso prazer, para a nossa honra e para a nossa glória, mas para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos que recebem a palavra. Nesta palavra, nesse pão desse dia, Deus abençoe você. Receba o pão do céu, a palavra viva no teu coração. Abra a palavra e ore a palavra. A palavra é a palavra de Deus, de capa a capa na Bíblia. A palavra é viva, a palavra é a palavra inspirada, soprada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você ora a palavra, você é alimentado, é fortificado, é fortalecido. Irmãos, muitas pessoas vêm em agonias desesperadas diante de Deus e oram segundo os seus sentimentos. Muitas das vezes, por sua misericórdia, Deus atende, Deus tem tido compaixão. Mas aquele que cresce espiritualmente sabe que quando começa a amadurecer, ele começa a orar a palavra. Deus age com a palavra. Lá no capítulo 13, os últimos versículos do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo disse: quando era menino, agia como menino, discorria como menino, falava como menino, agia como menino. Mas quando cresci e me tornei adulto, deixei as coisas de menino. Irmãos, isso é amadurecer espiritualmente, deixar de ser menino. Os meninos espirituais são pessoas que nasceram de Deus, são salvos, são renascidos, mas não amadureceram. E Deus quer cristão maduro. Deus deseja que o seu povo amadureça
para andar segundo a sua vontade, o seu plano, segundo a sua palavra. Amadurecemos, irmãos. Deixamos as coisas de menino, das coisas religiosas, porque o menino traz atração para si próprio. A criança chama atenção para si. A criança quer ser vista. Tudo está em torno da criança. Assim é o cristão criança, o cristão menino. Tudo para ele. Tudo que roga é em torno dele. Tudo depende dele. Tudo é para ele. O eu é muito forte no menino. Tudo é para mim. Eu que sei. Eu não recebo, eu não aceito isso. Isso me magoou, isso me machucou. Sempre o eu está na vida de quem? De quem é menino espiritualmente, de quem não amadureceu espiritualmente. Irmãos, quando nós amadurecemos, deixamos de ser menino e nos tornamos adultos espiritualmente, então nós vamos andar segundo o Espírito, não segundo nossos desejos, não segundo o nosso ego, nosso eu, nossa alma, mas vamos andar no Espírito. Em Romanos 1,9, Paulo disse: Deus a quem sirvo no meu espírito. Deus só pode ser servido no espírito humano regenerado, onde está o Espírito Santo, e não na alma, nos sentimentos humanos, ou muito menos na carne. O menino precisa de leite. Leite. Ele precisa de leite para crescer, porque a palavra diz que desejai como criança novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Então, quando nós nascemos de novo, desejamos o leite racional, não falsificado, que é a palavra viva, real, como ela é. Mas chega uma época que nós temos que deixar o leite, como diz o capítulo 5, 6 e 7 no livro de Hebreus, para deixarmos as coisas de menino, amadurecermos. Como está escrito, quero falar palavras maduras, mas sois meninos, precisais de leite ainda, não podeis suportar os alimentos sólidos. Irmãos, o alimento sólido é para os adultos, espiritualmente falando, que cresceram, que amadureceram. E nós só vamos amadurecer e deixar de ser menino, orar e andar no Espírito, sem ser conduzido por outros, sem que alguém pegue na mão e leve, porque criança depende dos outros, menino depende dos outros, conduzido pelos outros. Vai atrás de profecias, de revelações, busca em homem, busca em pessoas, porque é menino. Mas quando amadurece, ele já anda segundo a unção, que está no capítulo 2, 27 de 1 João. A unção que está em vós ensina todas as coisas. Não é necessário que ninguém vos ensine. Quer dizer, as coisas diárias da vida, as coisas que estão passando. Quando nós passamos qualquer situação, a unção em nosso interior nos ensina como nos portar, como agir no lar, no casamento, na vida conjugal, na vida matrimonial, na vida familiar, na vida material, na vida secular, nos negócios, em tudo nós somos conduzidos pela voz interior do Espírito, a unção que está em nós, que é o Espírito Santo de nosso Espírito, e não precisamos correr para ninguém. Esses são os meninos que correm para os outros, mas os adultos espiritualmente sabem como agir em todas as áreas, e em todas as horas, porque estão caminhando segundo a unção do Espírito. Isso é amadurecer, isso é crescer, porque a palavra diz: antes crescei na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus, segundo Pedro 3,18. Essa é a vontade de Deus, crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo. Esse é o amadurecimento cristão, esse é o propósito eterno de Deus, crescermos em Cristo, avançarmos em Cristo, sermos conformados à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre os irmãos, como está no capítulo 8, 29 e 30 do livro de Romanos. Quando era menino, pensava como menino, agia como menino, mas quando cresci, tornei adulto, esqueci, abandonei as coisas de menino. Essa é a igreja madura, esses são os cristãos maduros que compõem a igreja vencedora na terra. Deus procura cristãos vencedores, e os vencedores são os amadurecidos. Irmãos, e amadurecer é orar no Espírito. A palavra de Deus diz, no capítulo, lá em 20 do livro de Judas: amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Para nós orarmos no Espírito Santo, nós temos que tomar a palavra, porque a palavra diz no capítulo 6, 17 do livro de Efésios, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então orar no Espírito é orar conforme a palavra. E orar e ler a palavra, ler e orar a palavra é amadurecer, é sair do leite, é andar na vontade de Deus.
porque toda palavra é soprada, toda palavra é ungida, toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo que habita em nosso espírito, porque nascemos da água do Espírito, nascemos de novo, nascemos do alto. Fomos batizados com o Espírito Santo no corpo, que é a igreja, como está no capítulo 12, versículo 12 e 13 de 1 Coríntios. Que o Senhor nos ajude a amadurecer, que o Senhor encontre em nós filhos maduros. Irmãos, e os filhos maduros compreendem o que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Para que Cristo seja formado em nós, para que andamos conforme Cristo. Então todas as coisas, irmãos, são todas as coisas, não são algumas coisas, como nós pensamos, como muitos pensam. Quem não tem a revelação da palavra é induzido, enganado por muitas sugestões, por palavras que são pregadas, texto fora de contexto. É o que mais acontece hoje em dia, as mensagens que são tiradas do contexto, e se você lê o contexto, é reprovada a própria palavra do texto que é pregado. Por isso que o povo é enganado, os incautos, os desavisados, são aqueles que são enganados, induzidos por pretextos, porque texto sem contexto é pretexto. Mas os amadurecidos não, eles andam conforme a palavra e creem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo coisas que nós não desejamos, não queremos, mas está acontecendo. É o propósito eterno de Deus que nós compreendamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não para o mal, mas para o bem, para crescermos em Cristo, nos apegarmos em Cristo, deixarmos de nosso ego, de nós mesmos e amadurecermos em Cristo. Que Deus abençoe cada irmão e irmã que recebe esta palavra, esse pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, a palavra todos os dias, a palavra eterna de Deus, que venhamos amadurecer, crescer e ser abençoado. Amadureça, ore a Deus para amadurecer, e amadurecendo lendo a palavra diariamente. Oremos. Pai Celestial, te glorificamos por essa simples mensagem, cremos que é um pão diário, a tua palavra que recebemos. Senhor, que aqueles que estão inscritos nesse canal, que estão recebendo esta palavra, estão orando agora, sejam abençoados. Nossa oração é, Pai, que o Senhor nos amadureça mais e mais, que sejamos filhos maduros. Deixamos, Senhor, ajuda-nos a deixar as coisas de menino e caminhar no Senhor, deixar o leite e receber alimento sólido, orar e ler a palavra e orar e amadurecer no Senhor. Ó Pai, obrigado, te glorificamos por entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Em Cristo te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Nós temos a live domingo 7h30 da noite. Vocês inscritos no canal que está recebendo essa palavra e orando todos os dias comigo, que você seja abençoado na live que vamos ter 7h30 da noite nesse canal, para toda a igreja de Deus. Deus abençoe, divulgue esse canal aos outros, se inscreva e seja abençoado, irmão, amadureça mais e mais em Cristo. Deus abençoe, um abraço, até a próxima, fique com Deus.